Nós também queríamos ouvir muito mais. Quando fomos a Praga, inundamos os cientistas de perguntas sobre Pavlita e a psicotrônica. O segredo está na forma. Conheci Pavlita há uns 4 anos, contou-nos o Dr. Redak. A notícia dos seus geradores, não sei como, chegou à Inglaterra. Um jornalista britânico veio até aqui, viu um gerador em ação e escreveu uma tremenda reportagem. A nossa imprensa, naturalmente, soube da história e estampou uma série de artigos polêmicos. A sensação foi enorme. O caso é que o governo, o velho regime Novotny, não sabia de nada a respeito dos geradores. Ficou tão surpreso quanto o público. Abafou-se inteiramente o assunto de Pavlita e da radiação biológica e alguns cientistas, entre os quais eu mesmo, receberam a incumbência de investigar. Em consequência dos nossos relatórios, Pavlita foi reabilitado. Redak está muito bem qualificada para investigar. Além de ser psicologista, especializou-se em fisiologia e trabalhou em parapsicologia durante anos com o famoso escultor e pesquisador psíquico tcheco Bretislav Kafka. Os seus juízos pareciam merecer o respeito de outros cientistas da Tchecoslováquia e dos demais países comunistas. Que descobrira ele em suas investigações sobre Pavlita que o convenceu de que não se tratava de fraude. Antes de chegar a essa pergunta, quisemos começar pelo princípio. Onde foi que Pavlita encontrou inspiração para os seus geradores? Entramos a fazer conjecturas sobre se as cenas egípcias do filme teriam significado algo mais do que um simples toque artístico. Pavlita teve a ideia depois de estudar muitos textos antiquíssimos. Quais? Os tchecos sorriram e abanaram a cabeça. Lamentamos muito, mas ainda não podemos revelá-lo. A resposta não nos dava muita margem para continuar. A Tchecoslováquia está cheia de tratados esquecidos e livros antigos. Manuscritos que há séculos não têm sido compulsados mofam nas bibliotecas do Estado e nas coleções dos castelos medievais e chegam até a aparecer em sebos. Um dos nossos principais problemas com os geradores psicotrônicos neste momento, continuaram os tchecos, é que eles ainda não estão inteiramente patenteados. Como é natural, Pavlita não quer que os planos saiam do país. Roberto Pavlita conhece o valor das patentes. Há anos, inventou um novo processo para a indústria têxtil. E continua a receber royalties do Bloco Socialista e da Europa Ocidental, principalmente da Alemanha. Felizmente, Pavlita pôde usar o dinheiro, até certo ponto considerável, nas pesquisas sobre a energia psicotrônica. Ninguém mais lhe teria financiado o trabalho no início. Os tchecos não estavam dispostos a dar-nos a dica para montarmos um gerador em casa. Mas estavam dispostos a abrir portas, na tentativa de proporcionar-nos uma visão adequada da psicotrônica. A porta seguinte que nos abriram foi a mais desconcertante. O segredo dos geradores está na forma. Essa foi a chave que Pavlita respigou nos seus estudos. A forma nos permite acumular energia e aplicá-la aos nossos propósitos. Agora compreendíamos por que estavam eles tão apegados ao frívolo afiador piramidal de lâminas de barbear. Nesse caso também o segredo parece ser a forma. De certas maneiras, o princípio dos geradores é como a arte. Construímos geradores de uma espécie de material para fazer uma coisa e de outra espécie de material para fazer outra coisa. A justaposição dos materiais dentro de uma forma específica faz-los funcionar. Pavlita utiliza cobre, ferro, aço, latão e várias espécies de metal e, às vezes, até madeira. A maioria dos geradores é uma combinação cuidadosamente formulada de metais. Quando os vimos pela primeira vez, disse o Dr. Redak, alguns dos nossos cientistas se sentiram perplexos. Acontece, porém, que eu estava familiarizado com a pesquisa levada a cabo por Reichenbach, e percebi que o trabalho de Pavlita se processava segundo as mesmas diretrizes. É uma extensão da ideia do odoscópio de Reichenbach, porém modernizado e muito mais complicado. Reichenbach inventou um odoscópio que se supunha capaz de coligir o que ele denominava força ódica, a energia que tudo invade. Além dos geradores que acumulam a energia das coisas vivas, temos também geradores que acumulam energia cósmica,
ou energia do ambiente. A pirâmide é um exemplo de gerador que funciona com energia cósmica. Aparentemente, a energia psicotrônica dos tchecos, como a velha energia vital dos chineses, emana das coisas vivas e do cosmo, como acontece com a eletricidade cósmica existente no ambiente e com a bioeletricidade proveniente do corpo humano. Se alguém tivesse um gerador, como faria para carregá-lo com a própria energia? A energia não vem de determinado órgão do corpo. Vem de todo o campo de força da pessoa, por assim dizer. Muitos geradores são dotados de um ponto de fixação visual, esculpido neles, que se destina a auxiliar a concentração e a condução da energia. Aqui está outra velha ideia, o ponto de fixação visual, hoje pregado nas salas de toda a América em consequência do influxo da filosofia oriental, o ponto de fixação visual que, segundo se afirma, acentua a concentração e liberta o poder psíquico ou espiritual. Sustentam os tchecos que, corretamente manipulado, esse poder é capaz de promover o crescimento de um gerânio ou fazer funcionar um motorzinho. Temos de concentrar-nos em um pensamento específico enquanto tentamos carregar um gerador? Não. Não precisamos pensar em nada de especial nem querer que a nossa energia se transmita ao gerador. Basta olhar fixamente para o ponto a fim de dirigir a força, bastando que o gerador tenha sido feito adequadamente. Ora, nós desenvolvemos geradores automáticos que funcionam sem que olhemos para eles. Acreditamos que possam captar a energia biológica de tudo que vive, seres humanos, animais, plantas. Programaram-se testes para verificar se são capazes de acumular a energia proveniente de algo tão básico quanto um ovo fecundado. Se a energia é realmente extraída de nós, não acabamos ficando cansados? Há apenas um levíssimo pós-efeito, que só é mais forte quando está envolvida alguma emoção. Mas ocorrem mudanças quando estamos carregando um gerador. Os tchecos fizeram testes de Egg na filha de Pavlita enquanto ela carregava um gerador. Descobriram um padrão inusitado. O cientista soviético Dr. Gennady Sergeyev, que foi à Tchecoslováquia e testou Roberto e Jana Pavlita com Eggs e outros dispositivos de registro enquanto eles carregavam geradores, disse que havia uma mudança na estrutura dos campos biológicos em torno dos seus corpos. Havia plasma eletrônico instável e frio no cérebro, relata ele. Durante certas fases da atividade cerebral, foram emitidas ondas magnéticas, elétricas e de outros tipos. Vejam, disseram os tchecos, vocês podem tentar fazer um teste simples antes de irmos à casa de Pavlita. O Dr. Redak tirou uma caixa de uma gaveta da escrivaninha. Dentro da caixa havia um palitinho redondo de madeira, de uns 10 centímetros de comprimento, que parecia um removedor de cutícula, aparado nas duas pontas. Isto foi feito há 2 anos, sob pressão, por um processo especial. Foi carregado por um gerador, de modo que é capaz de canalizar a energia biológica de uma pessoa. Estendeu o palito a uma de nós e espalhou, sobre a mesa de café, pequenos fragmentos de alumínio, sal, estanho, pedra, ferro, cristal, etc., mais ou menos do tamanho da unha de um dedo mindinho. Alguns eram magnéticos, outros, não. Examinamos com cuidado o palito, nenhum sinal de adesivos ou do que quer que fosse. Não se aplicou atrito. Nem Redak nem nós o esfregamos em coisa alguma. Tocamos num fragmento de cristal. O cristal grudou no palito. Com o cristal grudado, movemos o palito sobre um círculo de metal. O círculo grudou no cristal. Movendo o palito por cima da mesa, um a um, todos os fragmentos grudaram uns nos outros, até ficarem pendentes do palito formando uma espécie de corrente de balangandãs. Era como se estivéssemos brincando de Nélia Mikhailova, médium de PK. Ou seria, porventura, algum obscuro efeito de eletricidade estática. Todo mundo pensa em eletricidade estática, concordaram os tchecos, e foi por isso que fizemos tantos testes para provar que não é. A energia psicotrônica, a energia que as senhoras estão usando neste momento em pequena escala, apresenta muitas semelhanças com a energia eletrostática, que é natural. Mas a energia psicotrônica é muito mais sutil.
Esse palito, a propósito, já não funciona tão bem quando as pessoas estão cansadas. Por quanto tempo fica uma carga no gerador? O gerador que acelera o crescimento das plantas, depois de carregado, funciona sem parar por 3 dias. Foi o maior prazo que já conseguimos até agora. Temos um desenho para acionar um motorzinho elétrico. No primeiro dia, ele precisa de meia hora de carga. Depois, uns poucos minutos por dia, e o gerador fará funcionar o motor durante 50 horas, aproximadamente. Se possuíssemos um gerador psicotrônico, que mais poderíamos fazer com ele? Seria realmente o que Marshall McLuhan denomina uma extensão do homem, ou melhor, uma extensão das nossas faculdades psíquicas. Se os geradores operam com energia que se supõe existir por detrás dos fatos supernormais, poderiam os geradores ser médiuns? Os cientistas tchecos, que parecem pessoas eminentemente sensatas e responsáveis, responderam afirmativamente. E mostraram pequenos trechos do filme para corroborar a sua resposta. Um gerador, disseram eles, poderia fazer o mais clássico de todos os testes de ESP, o teste das cartas. Esse gerador telepático tem em cima um ponteiro giratório. As cartas de ESP são dispostas circularmente debaixo dele. O gerador é o receptor. Em outra sala está sentada a pessoa que vai emitir, segurando um maço de 25 cartas baralhadas ao acaso. O emissor vira uma carta por vez com a figura para cima e concentra-se no seu desenho. Na primeira sala, o ponteiro do gerador gira lentamente e para, indicando a carta com o mesmo símbolo da que está sendo contemplada pelo emissor. À proporção que o emissor vai virando as cartas do baralho, o gerador vai apontando uma carta depois da outra, enquanto um observador lhe anota as escolhas pela ordem. Quantos pontos de ESP consegue fazer um gerador? O gerador é quase sempre 100% correto. Nunca erra. Era engraçada a criatura que se destinava a ser o paciente de ESP do século. Mas não é um paciente, é uma máquina, posto que muito diferente das máquinas que nos são familiares. Até as máquinas comuns, como os computadores, podem ser programadas para identificar um símbolo determinado quando o encontram. A única diferença é que o gerador psicotrônico, por trabalhar com outra espécie de energia, reconhece os símbolos através do espaço, através de paredes, quando uma pessoa olha para eles. O engenheiro Duval, especialista em eletrônica, procurou esclarecer. Todas as formas, sejam esculturas, desenhos, topos de edifícios como a pirâmide, têm frentes de ondas. Tem-nas também os padrões impressos nas cartas de ESP. Pressupõe-se que, ao pensar no padrão que vê na carta, a pessoa intensifique a frente de ondas. E o gerador capta o padrão. Essa, pelo menos, é a hipótese. Em lugar de colocar cartas debaixo do ponteiro, podemos pôr uma batata, uma maçã, vários vegetais e frutas. Coloca-se outro conjunto igual defronte de uma pessoa, numa sala separada. À medida que a pessoa vai escolhendo cada um deles, o ponteiro sobre o gerador também gira e indica o vegetal correspondente. Os seus geradores, acrescentaram os tchecos, também distinguiam as amostras de sangue e identificavam os pais de uma criança. Nos Estados Unidos, Clive Baxter, chefe da escola Baxter de detecção de mentiras, em Nova York, descobriu que a matéria orgânica, plantas, frutos, vegetais, amostras de sangue, parece ter uma forma de percepção primária. As plantas, etc., comunicam-se entre si, às vezes através de grandes distâncias. E reconhecem, até células raspadas da boca de uma pessoa reconheceram o próprio dono, a crermos nos registros do polígrafo. Terão os tchecos, com os seus geradores, conseguido isolar um fator básico qualquer existente nas coisas vivas e capaz de perceber e reconhecer a distância. Os geradores de Pavlita movimentam rodas, aceleram o crescimento das plantas e purificam a água poluída, modificando-lhe talvez a estrutura molecular. É tudo feito pela energia psicotrônica. Muito bem, mas se trata realmente de uma energia, que acontece quando a dirigimos para pessoas. Depende da espécie de gerador.
Acreditamos que alguns apreciam a cicatrização de feridas e a recuperação de várias moléstias. Mas outros têm um efeito danoso. Testamos a força de um tipo de gerador, por exemplo, sobre o cérebro. A filha de Pavlita ofereceu-se para ser a cobaia. A uma distância de vários metros, dirigimos a energia do gerador para a cabeça dela. O EG acusou uma alteração em suas ondas cerebrais. Jana ficou tonta, a energia lhe afetou a orientação espacial e ela começou a girar. Têm sido feitas várias experiências com formas inferiores de vida. Lesmas, por exemplo, foram submetidas à força psicotrônica, que as obrigou a se recolherem ao interior dos caracóis e as deixou num estado semelhante ao de hibernação. Também fizemos testes com insetos. Mostraram-nos fotografias do gerador utilizado. Dava a impressão de um bolo grosso, em forma de rosca, de metal, com uma fissura de um lado. O círculo de metal estava preso na ponta de uma vareta, como um espelho. Colocamos moscas nesse gerador. Elas morreram instantaneamente. Se a energia psicotrônica matava moscas, mataria bactérias ou células doentes do corpo. Alteraria o material genético, o DNA e o RNA. Antes que pudéssemos saber mais sobre esse raio da morte para moscas, outras pessoas vieram juntar-se ao nosso grupo. Uma visita ao Merlin Tcheco. O comboio de carros atravessou os subúrbios de Praga, entrou na zona rural boêmia e rumou para leste, na direção da cidadezinha em que morava Pavlita, o Merlin contemporâneo. O homem que dirigia o nosso automóvel fora nos apresentado como compositor. Sou especialista em criminologia, contou-nos ele. Trabalhei muito tempo com a polícia antes de dedicar-me inteiramente à composição. Herdeiro de um nome ilustre, conhecido muito além da Tchecoslováquia, seu pai era um famoso compositor, seu avô granjeara fama como arquiteto de alguns formosos edifícios do Império Austro-Húngaro. O filho, conquanto menos conhecido, escrevera canções, cantigas cheias de melodia. Que sabia ele a respeito de Pavlita? Não muita coisa, mas tivera contato com inúmeras fraudes e trapaças engenhosas em seu trabalho policial. Se houvesse alguma suspeita, não tardaria a identificá-la. Ouvi dizer que Pavlita é um médium que faz pecar, que move objetos. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Pelo visto, Pavlita causava confusão até em sua terra natal. Tínhamos ouvido do Dr. Milan Rizzo nos Estados Unidos, antes de embarcar para a Europa, que não encontrara provas de PK e que as afirmativas de Pavlita eram, provavelmente, autossugestão. A seu ver, correntes não controladas de ar poderiam ser a causa dos resultados de Pavlita. E possível que nos primeiros testes, anteriores à saída de Rizzo da Tchecoslováquia em 1967, não se tomassem medidas suficientes de controle para excluir de todo a possibilidade de movimentos de ar, capazes de mover uma laminazinha sobre um rotor. Mas as correntes de ar não têm influência alguma sobre a purificação da água, o crescimento das plantas, ou a magnetização de pedaços de vidro e metal. E Rizzo, ocupado com o próprio trabalho sobre o Psi em Praga, nunca foi um dos principais investigadores de Pavlita. Muitas provas, com certeza, devem ter sido acumuladas até a reabilitação oficial de Pavlita, que só aconteceu depois da partida de Rizzo. Tentamos explicar ao nosso companheiro que, segundo tínhamos ouvido, Pavlita não era exatamente um médium de PK, mas construíra geradores que punham em ação a energia humana causadora do PK. Isso é até mais difícil de engolir, exclamou ele, e a esse respeito estávamos todos de acordo. Sempre procurei manter uma atitude aberta, mas cética, em relação a tudo que se refere a ESP. Não posso dizer que seja impossível, mas, enfiou a mão no bolso da capa de chuva e tirou dali 2 superímãs, rematando, espero não estragar a tarde de ninguém, mas talvez possamos descobrir mais alguma coisa a respeito dos geradores com estes trocinhos aqui. Tencione experimentá-los nas máquinas de Pavlita. Já havíamos atravessado, correndo, morros e vales durante várias horas, passando por bonitas aldeias de casas de pedra, de telhado vermelho, erguidas junto da estrada, por fontes de água mineral,
À sombra de copas espessas de folhagem verde escura, chafarizes barrocos e estátuas erguidas nas praças das cidades. De quando em quando, o nosso amigo apontava para torreões e muralhas denteadas no alto de um morro distante e nos contava, em rápidas palavras, a história de alguns dos castelos medievais que tornaram famosa a Tchecoslováquia. A troco de que passara ele a interessar-se por parapsicologia. Eu disse que era cético em relação à maioria das coisas, e sobretudo em relação à parapsicologia, mas não pude deixar de interessar-me pelo assunto. Há muito tempo, minha mãe consultou uma médium. A mulher disse-lhe uma quantidade de coisas que aconteceriam no futuro, relativas a ela e a mim. Essas coisas aconteceram. Decidi consultar pessoalmente a médium. Ela descreveu a mulher de que eu estava noivo naquele tempo, mas casi que não nos casaríamos. Disse mais que eu me casaria com outra pessoa. Descreveu-me onde e quando eu conheceria minha esposa, como seria ela, e que o casamento acabaria dando em droga. Ela estava certa. Descreveu também, com minúcias, um acidente futuro em que eu quebraria a perna. Havia muitas outras coisas, e todas certas. E claro que parte das predições deve ter sido produto de coincidências ou sugestão, mas nem tudo. Creio que também sou cético em relação a essa explicação, fácil mas tola. Chegamos, afinal, a uma cidadezinha e paramos numa rua orlada de altas e velhas árvores sombrosas e de uma enfiada de prédios de 4 andares, encostados uns nos outros. Como em muitas cidades tchecas, esculturas clássicas e coloridos afrescos cercavam os edifícios. Uma figura de pedra, como um atlas em miniatura, sustentava o topo do telhado no canto e observava os cruzamentos com olhos cautos. A rua estava deserta e a chuva fina que caía envolvia numa espécie de neblina. Um homem alto, de complexão atlética, olhos escuros e traços regulares, assomou à entrada de um edifício e encaminhou-se ao nosso encontro. Roberto Pavlita vestia com displicência slacks e uma camisa esporte achadrizada. Poderia ser tomado por um executivo norte-americano descansando num dia de folga. Quando subimos ao apartamento, Jana, sua filha, de 19 anos, conduziu-nos a uma espaçosa e clara sala de estar, trastejada com móveis claros, cuidadosamente polidos, em estilo escandinavo, um belo piano e muitos quadros. Deixou-nos em torno da mesa e, logo depois, reapareceu com um café e um bolo. Jana era uma linda jovem, delicada e elegante, com a mini saia estampada, os cabelos avermelhados e curtos, muito bem arrumados. Um amigo tcheco a descrevera como muito dócil, observando que ela fazia um trabalho pesado na pesquisa dos geradores sem uma queixa, embora não lhe sobrasse muito tempo para qualquer outra coisa. Naquela tarde, parecia ligeiramente assustada como anfitriã de um grupo poliglota. Parecia haver muito pouca frivolidade na pessoa de Roberto Pavlita. Ele apresentou-se como um homem que não tem tempo para perder, acostumado a ir diretamente ao ponto e a resolver prontamente os assentos. Depois de rápida conferência com o Dr. Redak, apresentou-nos alguns dos 70 ou mais geradores psicotrônicos que desenhara. Colocou-os sobre a mesa e deixou-nos examiná-los. São lindos, comentou um dos tchecos. E eram mesmo. A maioria dos nossos companheiros, até aquele momento, também não fora apresentada as maravilhas de Pavlita. Pegamos no primeiro. Parecia a figurinha abstrata de uma antiga deusa da fertilidade, um retângulo de metal no lugar da cabeça e um trapezoide de ferro no lugar do corpo, com projeções que semelhavam seios. Se bem não tivesse mais de 15 ou 18 centímetros de altura, era pesadíssima. Desenhado na cabeça, via-se um ponto de fixação visual, um desenho vertical em forma de zigue-zague. Conforme a função a que se destinasse o gerador, o segmento da cabeça poderia ser removido e substituído por outros componentes. Como se carregava? Pavlita segurou-o para nós, com o polegar numa das projeções cônicas anteriores e outro dedo numa projeção posterior semelhante. Enquanto movíamos os olhos ao longo do zigue-zague, o dispositivo captava e acumulava a nossa bioenergia. Geradores circulares, como pequeninos sóis, estavam sobre a mesa,
Um círculo de ferro salpicado de pingos de ouro ou de latão, outros com desenhos em forma de ouros esculpidos. Alguns eram lisos como gelo, mas havia-os também ásperos como porta de ferro batido. Que foi o que o levou a isto? Perguntamos a Pavlita. Sempre me interessei pela ideia de outra forma de energia, respondeu ele. Desde menino, quando frequentava a escola. Cursar uma escola técnica e, depois de formar-se, o seu talento inventivo conduzirá rapidamente a novos processos e a novas máquinas para a indústria. Enquanto fumava um cigarro atrás do outro, Pavlita explicou algumas coisas que os geradores podem fazer. Cada movimento que uma pessoa faz numa sala deixa um modelo, uma marca. O gerador capta essa marca a uma distância de várias salas. O simples movimento da mão que descreve um círculo sobre a mesa já cria uma marca suficiente para ser captada e identificada pela máquina. Um dos tchecos tentou explicar-nos, num inglês pausado, cauteloso, a marca de que ele está falando é uma forma. Não é uma energia. Na opinião dele, faz-se uma espécie de entalhadura no ambiente. E a marca? O compositor criminologista não aceitou a ideia, como também não aceitou muita coisa que estava sendo dita. Pavlita mostrou-lhe particularmente um imenso livro de fotografias e artigos num canto da sala. Esta energia é verdadeira, disse Pavlita, uma força genuína da natureza. Quando Jana era pequenina, ele e esposa descobriram que ela entrara na sala onde se guardavam os geradores. Cuidando que os objetos brilhantes fossem brinquedos, a menina começara a brincar com eles. Nós encontramos, mas o dedo mindinho de cada mão já estava paralisado, disse Pavlita. Felizmente, a paralisia foi temporária. Enquanto os grupos discutiam sobre as várias teorias aventadas para explicar o funcionamento dos geradores, Pavlita organizou uma experiência na cozinha para nós duas. Era uma cozinha comum, bem iluminada. Colocou um colar circular de cobre, de uns 25 centímetros de diâmetro e 12,5 centímetros de altura, sobre a mesa. Havia um espaço de 2,5 centímetros entre as duas pontas do colar. Um geradorzinho tubular, que parecia ser apenas uma peça oca de metal, sem partes móveis, sem fios, estava preso verticalmente ao colar, ao lado do espaço vazio. Em seguida, pôs uma bolinha de metal em cima do tubo. Dentro do colar, uma roda de estanho, que lembrava as varetas de um guarda-chuva, descansava sobre um suporte que parecia uma agulha. Pavlita colocou um escudo de vidro entre ele e o dispositivo. Tirou o relógio. Estendeu o braço em torno do vidro e ajustou a bola de metal. Ato contínuo, pôs as mãos atrás da barreira de vidro e a carregar o gerador, olhando para um ponto dele, enquanto erguia e abaixava ligeiramente a cabeça. Chamou Jana para junto de si. Ela foi postar-se atrás do pai, dirigiu o olhar para o gerador e moveu a cabeça suavemente de um lado para outro. Eles não pareciam estar fazendo grande esforço muito grande. Em menos de um minuto o gerador foi carregado. Lentamente, a roda de estanho entrou a girar. Girava como se estivesse recebendo pulsações, depois mais depressa e suavemente. Não observamos nenhuma corrente de ar, nenhuma onda de calor que pudesse ter causado o movimento. Não havia imãs à vista, nem fios, não havia nada preso debaixo da mesa. Nenhum cientista aceitaria aquilo como teste, mas era, sem dúvida, uma demonstração feita abertamente e muito bem iluminada. O Departamento de Física da Universidade de Radek Králové, que examinara alguns dispositivos de Pavlita, assim como especialistas da Academia de Ciências da Tchecoslováquia, haviam concordado em que causas físicas normais tinham sido totalmente eliminadas nos testes controlados. Então, como funcionava? O Dr. Hirak explicou que o cobre parece atrair essa energia psicotrônica e que o colar circular de cobre adquiria polaridade, sendo um lado positivo e o outro negativo. E presumível que a interação das forças dos dois polos atraísse e repelissem a roda, forçando-a a mover-se. Pavlita limpou a mesa e voltou com outro tipo de gerador. Este era um longo retângulo oco de aço, de 17,5 centímetros de comprimento por 2,5 ou 5,0 centímetros de largura.
Ele prendeu uma ponta cônica de alumínio à extremidade inferior. A ponta pode ser de madeira, de plástico, de qualquer coisa que não seja magnética, disse ele. Quando Pavlita terminou, o gerador dava a impressão de uma caneta esferográfica curta e grossa. Os outros convidados juntaram-se a nós. Pavlita espalhou fragmentos de substância não magnética sobre uma lâmina de vidro. Várias pessoas testaram-nos com um ímã. Quando se compenetraram de que o magnetismo não tinha efeito algum sobre os fragmentos, Pavlita pegou o gerador, colocando os dedos em 2 círculos de metal na face posterior. Moveu o polegar para trás e para diante sobre uma abertura recortada na face anterior, como se estivesse tocando clarineta. Depois encostou a ponta do gerador num pedaço de cobre. O cobre grudou na ponta. Em seguida levou o cobre a pedaços de cristal, de prata, de alumínio. Todos ficaram pendurados, uns grudados nos outros, na ponta da gerador. A energia está penetrando as substâncias não magnéticas, disse ele. Agora que pusemos carga nelas, qualquer coisa as apanhará. Pediu-nos um palito de fósforo. Oferecemos alguns, de madeira, que havíamos comprado na Romênia. Ele colocou um palito perto de um pedaço de alumínio, perto de outros fragmentozinhos. O nosso fósforo os atraiu, segurou e empilhou. O seguir, pediu-nos que aproximássemos um ímã dos pedaços. O ímã não teve efeito nenhum sobre eles. Não os atraiu. Esses fragmentozinhos de metal não magnético e de cristal, depois de carregados com energia psicotrônica dos geradores, também atraíam ou repeliam o polo de uma agulha magnética suspensa. Pavlita colocou uma lâmina de vida sobre um suporte e segurou um formidável ímã em forma de ferradura, de uns 12,5 centímetros de comprimento, debaixo dela. Dessa vez espalhou fragmentos magnéticos sobre o vidro e moveu-os com o ímã. Em seguida apontou o gerador para eles. O gerador apresou-os com facilidade, apesar da força do ímã que os atraía por baixo. O gerador também afastou as peças do ímã. Em seguida, Pavlita despejou todas as substâncias não magnéticas num recipiente de vidro cheio d'água. A energia eletrostática não funciona debaixo d'água. O gerador não somente atraiu cada uma das substâncias, como pareceu fazer que a própria água se agarrasse à ponta, formando uma colunazinha líquida. O compositor pôs em ação os seus superímãs. Os fragmentozinhos nem se mexeram. Experimentou-os na ponta do gerador, nenhuma atração. Pavlita afirmou que o seu dispositivo atraía até um pedaço de pano e, brincando, usou-o para puxar para fora a ponta do lenço do compositor, que estava dentro do bolso. E com isso nosso anfitrião decidiu encerrar as experiências. A essa altura, a senhora Pavlita já voltara para casa. Uma mulher miúda, simpática, afobada, que nos apertou cordialmente a mão e insistiu para que jantássemos com eles. Na longa e escura viagem de volta a Praga, através de furiosas rajadas de chuva, grandes cintilações de relâmpagos alumiaram o céu, como armarias sobre um fundo de fortalezas carrancudas e vetustos castelos. A borrasca nos trouxe à mente algumas cenas de filmes em que se viu o laboratório do Dr. Frankenstein no momento em que tenta infundir vida a uma criatura inanimada. Poderia essa estranha energia psicotrônica ter êxito como tivera o relâmpago de Frankenstein? Poderia dotar de movimento inanimado? Terão os tchecos isolado a energia que permite a Nélia Mikhailova fazer que objetos não magnéticos se movam à distância? Terão capturado num gerador a força X das mãos do curador, que cicatriza as feridas e apressa o desenvolvimento das plantas? Terá o homem poderes com os quais nunca sonhou, energias que podem ser isoladas e usadas? Talvez a energia psicotrônica seja uma chave para os fantasmas e até para as supostas substâncias ectoplasmáticas emitidas pelos médiuns. Os tchecos só mencionaram os empregos à energia psicotrônica que acreditam haver confirmado. Na opinião deles, isto é apenas o início de uma descoberta, de uma assustadora descoberta. Ouvimos inúmeras conjecturas. E acabamos falando sobre o futuro que os tchecos encaram tão cheios de esperança. Sobre filosofia e história. Na Tchecoslováquia,
A história certamente se repete, declarou um dos homens de negócios. Há séculos que, de 50 em 50 anos, alguém nos invade. As senhoras acreditam realmente que isso esteja a pique de mudar? Perguntou com uma risada cínica. Mas os tchecos que encontramos em outros lugares, nas lojas, nos ônibus, em toda parte, não se cansavam de repetir: os soviéticos nunca invadirão a nossa terra. Muitos caçoavam de nós por nos mostrarmos preocupadas. De que somos culpados? Não estamos abandonando o socialismo. A única coisa que queremos é criar um socialismo com um rosto humano. Estamos tentando assegurar a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, a liberdade de indagação. As metas da experiência tcheca são as metas de toda a sociedade humana. Em outro tipo de experiência, durante a fugaz primavera tcheca, tínhamos visto os geradores psicotrônicos. Para que servem eles? Nem mesmo os tchecos afirmam saber tudo o que há para saber acerca da nova energia. O ponto cardeal em suas mentes é que os geradores de Pavlita demonstram a existência de uma energia desconhecida, sutilmente entrelaçada com os seres humanos. Se ela for real, se continuar a confirmar-se, daqui a 20 anos este relato soará como a descrição de um televisor ou de um fonógrafo feita por dois primitivos. Se antes que as patentes tivessem sido concebidas, houvéssemos assistido por acaso a uma demonstração particular da máquina falante do Sr. Edison, há 95 anos, teríamos escrito provavelmente sobre uma máquina singularíssima, quase inacreditável, que era capaz, quando Caruso cantava na sala, de captar-lhe a voz em sulcos da espessura de um fio de cabelo, feitos num prato de cera. Uma semana depois esse prato podia ser posto num rotor, uma espécie de braço de metal traçaria os sulcos e, como se o tempo deixasse de existir, ouviríamos Caruso cantar a sua área como um fantasma que houvéssemos evocado. E a cera ficaria carregada com a voz durante muito tempo, talvez até durante anos. Os pouquíssimos, 2 ou 3, cientistas ocidentais que viram os geradores de Pavlita olham para eles com alguma desconfiança. Ninguém gosta de usar um barrete histórico de burro, como os membros da Academia Francesa, que botaram pessoalmente para fora das suas salas o agente do Sr. Edison e da sua máquina falante. Eles sabiam, afinal de contas, que a cera não fala, que toda a história era um truque barato de ventríloco. Entretanto, ninguém, e sobretudo os cientistas, gosta de ser apontado como crédulo e simplório. Muitos outros anunciaram o achado de uma nova forma de energia vital, e o seu achado deu em nada, assim como a América foi descoberta muitas vezes antes de Colombo. Será Pavlita um impostor? Será um antigo escandinavo, cujas visões se dissiparão nas névoas do tempo e da obscuridade, ou será um Colombo? Poucos dias depois de deixarmos Praga, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Segundo os homens da televisão tcheca, eles trouxeram maior quantidade de equipamento pesado de guerra do que usado pelos nazistas alemães para ocupar o país. Os soldados soviéticos com seus capacetes, acaçapados no castelo A Cavaleira de Praga, vigiavam a cidade onde tínhamos visto hippies cabeludos pintando desenhos de arte no véu nas calçadas, escrevendo com floreios a palavra amor e a injunção: façam amor, não façam guerra. Tanques soviéticos percorriam as ruas onde havíamos conversado sobre os planos dos tchecos para a psicotrônica nos meses brilhantes e livres que estavam por vir. Haveria muitos testes. Além disso, relatórios e documentações, teorias e filmes seriam apresentados nos conselhos científicos do Ocidente, bem como nos países comunistas. E agora? A nova energia pode desaparecer debaixo de uma nova cortina de ferro. Os tchecos nos revelaram que pessoas isoladas, na Europa e na América, trabalhavam tranquilamente com essa energia vital. E possível que alguém nos apareça com um gerador psicotrônico capaz de repetir os testes de Pavlita. Ou talvez ainda, apesar de todos os pesares, os tchecos cheguem à conclusão de que têm nas mãos uma boa coisa e permitam que o resto do mundo conheça maiores detalhes a seu respeito. Estamos convencidas de que os cientistas tchecos acreditam haver topado com algo importante.
Estão suficientemente seguros da sua crença para anunciar o que descobriram em conferências científicas no estrangeiro. Estamos convencidas também de que os geradores funcionam. Tudo se resume em saber por que, acionados por que espécie de energia. Tratar-se-á do prana, da energia vital dos chineses, da energia bioplasmática do efeito Kirliano. O descobrimento de uma nova forma antiga de energia, de uma energia vital, de uma energia mais íntima que a eletricidade ou raio-x, é uma ideia fascinante. Exige de nós um salto da imaginação. Supõe um campo de pouso fora dos círculos dos conhecimentos científicos atuais, um campo de pouso em que a mente e a energia não estejam mais irrevogavelmente separadas uma da outra, mas, ao contrário, interajam para operarem as suas maravilhas. Será a energia psicotrônica a energia sutil e vital que os místicos, os médiuns e os filósofos pressupuseram e que os cientistas, recentemente, andaram procurando nos fatos psíquicos. Os geradores de Pavlita reverberam na mente como pontos cintilantes de interrogação, que tem por fundo agora desolada e muda paisagem tcheca. 29. Imagem, energia, potencial. O que encontramos tomando forma, por mais fantásticas e estranhas que algumas nos tenham parecido, nas três culturas muitíssimo diferentes uma da outra é, no fundo, a tangível manifestação de um impulso e de um anseio universais. Estamos na era espacial, quer isso nos agrade, quer não. As nossas energias estão voltadas para o espaço exterior e também, obviamente, para o interior. Seminários de percepção, meditação, expansão da consciência, a idade do aquário, o impulso introverso é o propulsor da época. A sociedade humana enfrenta hoje o dilema de um colapso ou de um avanço no campo da consciência humana para manter-se a par do avanço da ciência e da tecnologia, afirma o Dr. Shafika Karagulenberg Trolp Creativities Dia diretor da Fundação para a Pesquisa da Percepção Sensorial Superior, na Califórnia. O Dr. Karagula, neuropsiquiatra conceituado, está estudando a capacidade dos médiuns de ler a aura e o corpo energético. Ela não é típica. Ao passo que o anseio introspectivo domina as disciplinas acadêmico-científicas na Tchecoslováquia, na Bulgária e na Rússia, nos Estados Unidos ele é geralmente extrovertido. Talvez devêssemos estar acumulando reservas de médiuns. Os descobrimentos no terreno do psi, como os comunistas os entendem, e como a maioria dos outros avanços, podem ser empregados em atividades anti-humanas. O jogo da Guerra Fria, no entanto, não é a mensagem mais estrondosa que recebemos da parapsicologia comunista. O que veio de lá é a tríplice pró-humano, pró-gente. O descobrimento da energia inerente ao psi será comparável ao descobrimento da energia atômica, disse o Dr. Leonid Vasiliev. Igor Shishkin, brilhante jovem matemático russo, comparou recentemente a descoberta das teorias do psi à descoberta das teorias da relatividade. Exagero. Ao penetrarmos na parapsicologia comunista, começamos a perceber o que eles querem dizer, algo mais vibrante do que fórmulas abstrusas. Os comunistas estão olhando para além da maravilha isolada, do açucareiro que desfila, das imagens que chegam da Sibéria transportadas sobre o nada, para um mundo que fica logo além do horizonte da nossa percepção. O Dr. Gennady Sergeyev, o Dr. Nikolai Kozyrev, os cientistas psicotrônicos tchecos e muitos outros estão tentando penetrar num mundo de energia realmente capaz de realizações. Estão tentando dar-nos um ponto de apoio num mundo em que já estamos vivendo, mas que poucos percebem ou manipulam. Depois disso, as áreas de um grandioso plano, da mente universal, a síntese mental do ser, que poderão deparar-se a eles, representam um domínio cada vez mais amplo. Vasiliev viu algo ainda mais revolucionário do que a nova energia que acompanha o psi, a experiência direta de outra pessoa. Nunca sabemos se outra pessoa está representando, assinala Vasiliev, ou se é capaz de transmitir o que está sentindo, mesmo que o queira. O psi parece ser um elo mental, um elo corpóreo. A plena e direta experiência de outra pessoa é um potencial assustador. A tendência da parapsicologia comunista é forçar, aqui e ali, o potencial humano de ação humana. Para os soviéticos,
O psi é prático, pode fazer-nos mais. Eles estão estudando as maneiras de utilizá-lo, aprimorar a capacidade intelectual, artística, inventiva, comunicar-se no espaço e no fundo do mar, ajudar a localizar minerais e água, predizer pedaços do futuro, comandar o comportamento de outra pessoa à distância, ver a distância, lidar com os campos de força viva que cercam o corpo. Isso é apenas o começo. Enquanto os cientistas mergulham na pesquisa do psi orientada para a prática, um sentido de unidade viva, de movimento e variedade infinitos, está começando a emergir do casulo do desconhecido e do não visto. Isto é o homem, um ser de energia numa galáxia de energias, dinamicamente ligado a toda a vida e as forças do universo. De um modo global, a parapsicologia comunista pode sintetizar-se em 3 palavras: imagem, energia, potencial. O mundo da pesquisa psíquica na Tchecoslováquia, na Bulgária e na Rússia é feito de esforços para penetrar a dimensão da energia universal, esforços para soltar o potencial ilimitado e não usado do ser humano. Como subproduto desses esforços, os parapsicologistas comunistas estão começando a mostrar o que talvez seja o aspecto mais importante de todos, uma imagem mais profunda do ser humano. Apesar de tudo o que ela promete, a oposição que se faz à pesquisa do psi ainda é poderosa, tanto no Oriente, quanto no Ocidente. Entretanto, temos um bom clima para as atividades psíquicas na Bulgária. Fala-se muito na União Soviética em estudar os poderes latentes da psique do homem, os quais, como a própria ciência o demonstrou, são inusitadamente grandes. Existe uma tradição espiritual na Tchecoslováquia que conduz à investigação científica no domínio do psíquico. O interesse pelo estudo da dimensão do psi também começou a manifestar-se na Polônia, na Romênia, na Alemanha Oriental. Veja o apêndice D. Será realmente a herança dos Estados Unidos tão infecunda que tenhamos sido privados de visionários e sonhadores, do interesse pelo mundo não visto? Nós hemos tornado, com efeito, mais ingenuamente materialistas do que os próprios comunistas. Encarando a oposição nos Estados Unidos, o psiquiatra Julius Embud, no livro que escreveu sobre a fotografia do pensamento e que intitulou Theory of the Serious, observa: desconfio de que, se a resistência ao psi for algum dia superada, isso não virá do trabalho sério e paciente que se faz nos laboratórios ou de qualquer número de palestras dirigidas a cientistas ou ao público culto, mas da sublevação geral das classes de uma população que está explodindo de muitas maneiras. Os cientistas comunistas levam a sério a pesquisa do psi. Não se trata de uma brincadeira. Não se trata da província dos poucos entusiastas. Já não terá chegado o momento de olharmos também para esse lado desconhecido do ser. Agora, hoje e amanhã, é ocasião de pesquisas arrojadas, firmes. E já é tempo de todos nós, em todos os níveis, deixaríamos a covardia de lado e obedecermos, corajosos, ao preceito vital: conhece-te a ti mesmo. Não é uma questão de curiosidade intelectual. Não é uma questão de provarmos a nossa falta de preconceitos. É uma questão de sobrevivência. A humanidade está empenhada numa luta de vida ou morte, Eros contra Thanato, chamou-lhe Freud. A dimensão psíquica tem força de vida, é o foco da criatividade e da inspiração. Tem liberdade e vida para dar aos que as tomarem. Foi por isso que alguns dos espíritos mais esplêndidos deste século, Madame Curie, Carl Gustav Jung, Franklin D. Roosevelt, William Butler Yeats, Thomas Edison, Winston Churchill, Albert Einstein, se interessaram ativamente pelo espectro psíquico. Com o estudo ordenado dessa dimensão, a parapsicologia se encontra numa junção, como a última pedra da pirâmide, onde podem encontrar-se as humanidades, a religião, a ciência e as artes. Não podemos todos verificar as experiências comunistas nem convencer as autoridades a fazê-lo por nós. Mas podemos criar um clima. O Dr. Karagula utiliza médiums tirados dos escalões superiores dos negócios, da medicina, da tecnologia. Não poderíamos, ao menos, mostrar-nos tolerantes com seu gênero de capacidades, de modo que eles não sejam sempre necessariamente anônimos.
Não poderia a opinião pública ajudar os cientistas que julgam precisar trabalhar anonimamente nesse campo? Se alguma coisa que pode ser psíquica nos acontecer, devemos desfazer-nos do papel de embrulho pardo e comum. Devemos admiti-lo a nós mesmos, aos outros, admiti-lo diante da torrente da vida. O psi não pertence apenas ao laboratório. A estarem certos alguns dos muitos que refletiram sobre ele, o psi é um potencial humano. Pertence a todo mundo. Os parapsicologistas comunistas ainda têm muita coisa para fazer. A oposição que enfrentam, em certos casos, pode ser muito mais direta e letal do que nos Estados Unidos. Mas se há alguma coisa que as pessoas altamente cultas, altamente individualistas, que conhecemos possuem em comum, é o entusiasmo franco, a ausência de preconceitos e uma decidida inclinação para o psíquico. O que os pesquisadores do Oriente e do Ocidente estão tentando descobrir parece merecer o arrojo e o esforço. Em Awareness, Elaine Garreto descreve como o descobrimento da orla de um campo evolutivo outrora existente. Essa notável médium e notável mulher de negócios continua: a consciência humana está se libertando rapidamente das restrições da forma. O próximo passo do homem na direção da liberdade só parece possível nas áreas da consciência. Atualmente, nos infinitos do espaço-tempo, o homem pode viajar em consciência para onde quiser, se o quiser. Em 1962, o Dr. Leonid Vasiliev pôde finalmente publicar Experiências de Sugestão Mental, o seu livro durante tanto tempo proibido sobre pesquisas psíquicas. Ele escreveu: "Fiz o melhor que pude. Os que o puderem, façam melhor do que eu. O desafio aí está. A aventura está no meio do caminho. Existe, à nossa espera, um universo que não conhece norte, nem sul, nem leste nem oeste. Como disse a moça, é chegado o momento." Apêndice A. 1. Pesquisas de campos de força na Rússia. A pesquisa sobre os detectores de campos de força está sendo feita em Leningrado no Laboratório de Cibernética Biológica do Departamento de Fisiologia da Universidade de Leningrado. O grupo de pesquisa, chefiado pelo sucessor do Dr. Vasiliev, Dr. Pavel Guryaev, usa elétrodos de detecção de alta resistência extremamente sensíveis para delinear o campo de força ou aura elétrica, como lhe chamam. Referem os soviéticos que as reações musculares que acompanham até um pensamento podem ser detectadas e medidas e que os sinais na aura elétrica revelam muita coisa acerca do estado do organismo. No entender do Dr. Guryaev, esse campo de força pode ser o meio pelo qual se estabelece a comunicação entre os peixes, os insetos e os animais. A pesquisa soviética está dirigida para o emprego dos detectores do campo de força em diagnósticos médicos e no PK. Os sinais gerados por um pensamento poderiam ser captados à distância, amplificados e utilizados para mover objetos. O dispositivo do Dr. Guryaev destinado a obter eletroaurogramas é tão sensível que pode medir o campo elétrico de um nervo. Os nervos de uma rã, por exemplo, tem um campo elétrico de 24 centímetros. As emanações elétricas em torno do corpo se alteram de acordo com a saúde, o estado de espírito, o temperamento. A distância que esse campo pode ser medido depende da quantidade de tensão gerada. Veja para Psychology Newsletter, janeiro-fevereiro de 1969 e maio a junho de 1969. 2. Os detectores de Sergeev. Os detectores de Sergeev, aparentemente, medem o campo de força humano a uma distância de 4 metros do corpo. Embora nos tivessem dito que os dados relativos à construção dos detectores de Sergeev não se achavam disponíveis, por terem sido declarados matéria sigilosa pelos militares, recente comunicação procedente de trás da cortina de ferro indica que alguns pormenores foram publicados pela Academia de Ciências Soviética. Uma autoridade espacial norte-americana sugeriu que o detector de Sergeev talvez seja semelhante ao medidor de intensidade do campo de Christophe ou dispositivo antifadiga de Christophe. Product Engineering, 4 de julho de 1966 e 13 de fevereiro de 1967.
ou semelhantes aos detectores de campos magnéticos utilizados na pesquisa espacial. Veja Schaffer, W. Further Development of Field Effect Monitor, Life Sciences, Conveyor Division da General Dynamics, relatório AG 741582, página 125-12G. 2A. Detectores de campos de força. Na Universidade de Saskatchewan, no Canadá, também se fazem pesquisas sobre a mensuração dos campos de força humanos à distância. O grupo canadense, chefiado pelo conhecido Dr. Abraham Offer e pelo Dr. Harold Kelm, está trabalhando com um detector, inventado por um norte-americano, David Thomson, que consiste em duas placas de condensador, um pré-amplificador e um registrador de linha, como de um eletrocardiógrafo. Esse detector delineia a distância aura elétrica invisível do corpo, ou campo de força. Quando, por exemplo, um paciente entra numa sala, o detector determina a distância, se o seu nível de ansiedade é alto, médio ou baixo. Ajudado pelo Dr. Jacquard de Trenton, Nova Jersey, o inventor Thomson descobriu que o campo de força de uma pessoa detecta as frequências dos campos de força de outras pessoas à distância e é afetado por elas. Diz Thomson, os campos de força das pessoas sentem imediatamente o medo, a agressão, o pânico ou a benevolência em outra pessoa. A fim de provar o seu ponto, construiu um transmissor para emitir ondas de ansiedade. Um campo eletromagnético como o de uma criatura humana extremamente ansiosa. As pessoas reagiam prontamente a elas. Thomson afirma que poderia esvaziar uma sala cheia de gente em 15 minutos simplesmente ligando o transmissor. Thomson também construiu transmissores para expedir ondas calmas, que imitam o campo de força de uma pessoa descontraída, jovial. Diz Thomson que os transmissores poderiam ser usados para acalmar crianças assustadas ou doentes nervosos em hospitais. Veja a revista McLean's, de setembro de 1968. O resultado obtido na Universidade de Saskatchewan, escreveu-nos o Dr. Offer, são francamente encorajadores. A NASA também está fazendo pesquisas sobre campos de força. No terreno da parapsicologia, esses detectores dos campos de força poderiam ser importantíssimos para ajudar a aumentar a capacidade de rabdomancia de uma pessoa. A pesquisa também proporciona nova prova científica de que os campos de força de observadores e experimentadores podem ter um efeito profundo sobre os médiums e os testes de capacidade psíquica. 3. Notas sobre o pecado Dr. Gennady Sergeyev. Testes com Nelia Mikhailova. Testes numa câmara de EEG. Registro, EEG, eletrocardiógrafo, detectores de campos de força a 4 metros do paciente. Existe um grande desnível entre as características elétricas da parte anterior do cérebro de Mikhailov e as da parte posterior do seu cérebro, 50:1, ao passo que na pessoa comum o desnível é de apenas 4:1. O campo de força usual ao redor do corpo de Mikhailov é 10 vezes mais fraco do que o campo magnético da Terra. Durante o PK seu pulso se eleva para 240 pulsações por minuto. Verifica-se a ativação dos níveis profundos do lobo occipital e da formação reticular. Isso acentua a polarização do cérebro entre a parte da frente e a parte de trás, diz Sergeyev. Quando o desnível entre a parte anterior e a parte posterior do cérebro atinge determinado nível, e se registra uma atividade muito intensa no lobo occipital, a radiação dos campos eletrostáticos e eletromagnéticos é detectada pelos detectores dos campos de força a 4 metros do corpo. Os distúrbios sofridos pelos campos magnéticos durante o PK são de natureza casual com ressonância paramétrica numa frequência de 5 ciclos. Os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais e as flutuações do campo de força estão em relação. Os campos ao redor do médium de PK se intensificam mais longe do que mais perto da cabeça. Mikhailova parece focalizar essas ondas do campo de força numa área específica. Ondas girantes no campo de força flutuante da médium podem influenciar a atividade molecular de substâncias e também a atividade do próprio cérebro, de acordo com Sergeyev.
As ondas magnéticas existem separadamente das ondas eletrostáticas e podem reduzir o atrito entre o objeto e a mesa durante o PK. Em conexão com as ondas magnéticas, o material não magnético pode tornar-se magnético. Esses efeitos foram provados há 10 anos por Zelin, de Sergei. A teoria da interação magnética é discutida no livro